Boa noite a todos, estamos de volta com o nosso estudo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que dá medo. Vamos falar sobre o medo. E eu preciso reconhecer e admitir que eu acho que talvez desde que a gente iniciou esses estudos às quartas-feiras, talvez tenha sido o tema mais difícil de eu desenvolver. Por algumas razões, assim. Primeiro porque é um tema muito amplo, né? Porque o medo, ele permeia inúmeras coisas e situações da vida da gente. E segundo, porque assim, eu confesso que eu fiquei assim meio engessada, parece que a minha cabeça estava assim meio em branco, eu não sabia muito por onde começar, talvez por ser algo tão amplo, eu não sabia por onde começar e como desenvolver. Então assim, com toda certeza nós não vamos abordar o assunto plenamente, até porque outros assuntos que vamos estar abordando vai trazer o medo em algum outro momento, em alguma outra coisa, mas a gente vai fazer aqui o melhor possível. Amém? Então feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nesse momento, clamando pela Tua presença, clamando pelo Teu auxílio, pelo Teu Espírito. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, carecemos da Tua graça, não apenas para falar, mas para compreender. Sabemos, Senhor, que a comunicação é algo tão delicado, Senhor. Quantas vezes dizemos algo e o outro compreende de uma forma tão diferente. E quantas vezes queremos dizer algo e, na verdade, dizemos algo um pouco diferente daquilo que tínhamos em mente de dizer. Nós dependemos da Tua graça, do Teu favor e te pedimos, vem estar conosco nesse momento, porque Tu és perfeito, Senhor. E o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, a começar, Senhor, pelo nosso íntimo e por tudo que se passa no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. E nós convidamos o Senhor e clamamos pelo Teu auxílio para que o Senhor venha ajudar-nos a destrinchar todas essas coisas que de alguma forma se escondem dentro de nós, Senhor. Traz a luz da Tua presença, a luz da verdade e ajuda-nos, Senhor, a lidarmos com essa emoção tão presente e tão natural, mas ao mesmo tempo às vezes tão nociva dentro de nós, Senhor. Nós clamamos pelo Teu auxílio e Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos encarar esse medo agora. Amém? Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 8. Nós vamos estar lendo até o verso 10. A palavra do Senhor nos diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, assim, a gente começa a ver desde o início de todas as coisas, né, a primeira expressão de medo que aparece na vida do homem. E isso aconteceu logo após o seu pecado, a sua desobediência. E o homem já passou então a experimentar essa nova emoção que ele ainda não conhecia, o medo, né? Então, a gente percebe que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era tão desejável para dar conhecimento, entendimento, discernimento entre uma coisa e outra, na verdade só serviu para revelar ao homem a sua nudez, revelar ao homem a sua própria fragilidade, a sua própria incapacidade, a sua falta de recursos. Eu fiquei imaginando essa cena, né? A pessoa ali se vendo, eles estavam plenamente nus. Todos nós conhecemos essa cena, né? Nós conhecemos a nossa própria nudez. E é curioso pensar sobre a nudez, porque é como se nós não tivéssemos onde esconder absolutamente nada, né? Então, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, quando eles ouviram
A voz do Senhor Deus, diz a Bíblia, né, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. E aí a pergunta é, por que temeram a presença de Deus, que costumava visitá-los diariamente? Por que de repente eles passaram a temer essa visita? Por que de repente isso passou a gerar medo nos seus corações? Possivelmente porque eles não sabiam como que Deus iria reagir após a desobediência deles. Eles não sabiam que consequências isso traria. Na verdade, assim, a consequência Deus já havia anunciado, mas eles não sabiam mais ou menos o que esperar a partir disso, da sua desobediência. Então, o homem e a mulher se sentiram ali absolutamente inseguros, né, porque eles não sabiam o que esperar. Eles se viram expostos e eles precisavam se esconder. Eles se viram desnudos, completamente expostos. E a pergunta é clara para todos nós. Não é exatamente assim que a gente vive? Se sentindo, às vezes, tão inseguros, com medo dessa exposição, com medo de sermos reprovados, com medo de que, de alguma forma, o que a vida nos reserva, né? O medo do futuro, o medo do amanhã, do que a vida vai nos proporcionar, o medo da avaliação que farão a nosso próprio respeito, como que as pessoas vão nos julgar, vão nos ver, vão nos avaliar, né? O medo do sofrimento, esse medo é intenso, né? O medo de sofrermos perdas, e as perdas podem ser inúmeras, muito diversificadas, e a gente tem também o medo da nossa solidão, o medo de ficarmos sozinhos. E aí, voltando ainda na palavra, diz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, assim, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa questão da nudez, né? Eu, pensando nessa ideia, eu fiquei imaginando uma pessoa nua, e ela não tem nem a condição de botar as mãos no bolso. Não é estranho isso? Porque, de alguma forma, quando a gente põe a mão no bolso, é como se a gente meio que escondesse uma parte de nós. As roupas, elas ocultam uma parte de nós. De alguma forma, a gente se sente mais protegido, né? Então, se a nudez, por um lado, ela nos remete a essa falta de recursos, de não termos nada além de nós mesmos, de não termos nada que possa nos ocultar ou nos proteger de alguma forma. Por outro lado, ela me remete à ideia de autenticidade. Por quê? Porque, de fato, a gente não tem nada para esconder nem para encobrir. Então, a nudez, ela nos remete a essa ideia do que é autêntico, do que é verdadeiro. E quando eu falo dessa nudez, eu estou falando de uma nudez ao vivo e a cores, eu não estou falando de uma nudez com Photoshop, porque essa não vale, né? A gente está falando de uma coisa viva e verdadeira, sem retoques, sem subterfúgios ou instrumentos que possam, de alguma forma, disfarçar as coisas. Então, entre uma situação e outra, né, a de me sentir desprotegido, vulnerável, frágil, exposto, ou a ideia de me sentir autêntico e verdadeiro, entre uma coisa e outra, aonde a gente se encontra? E eu queria deixar um pouco essa reflexão para cada um de nós. O quanto nos sentimos frágeis, desarmados, sem recursos, imperfeitos, ou o quanto nos sentimos seguros de que temos o suficiente para prosseguirmos e conquistarmos mais coisas. Eu queria deixar essa pergunta dentro de você. Mais tarde a gente vai voltar um pouco sobre esse assunto. Eu estava pensando em Winnicott, que ele era um psiquiatra, um psicanalista inglês, um psiquiatra não, um pediatra e psicanalista inglês, e ele se dedicou muito a estudar o desenvolvimento psicológico. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: esconder-se é um prazer, mas não ser encontrado é uma catástrofe. E essa frase, para mim, ela é muito intensa, porque por muitas razões e de muitas maneiras a gente tenta se esconder, a gente tenta, numa atitude de defesa e de proteção, a gente tenta se esconder. Mas a gente precisa ter muito cuidado
para que a gente não acabe se escondendo de nós mesmos e não venhamos a ser encontrados pelos outros e nem mesmo por nós. E aí se revela uma grande catástrofe, um grande vazio, um grande sentimento de inexistência, ou até, como está em moda agora se dizer, a síndrome do impostor, né? Enfim, a gente vai falando sobre vários assuntos que são importantes e que permeiam todas essas coisas. Ele também trazia, e eu também me lembrei dessa questão, o Winnicott trazia também o conceito de mãe suficientemente boa. Por que eu me lembrei disso? Porque quando a gente fala dessa coisa, né, entre as limitações, as imperfeições, as inseguranças e a autenticidade, a gente tem que lembrar que a gente não precisa alcançar a plenitude de tudo de uma única vez. Se a gente consegue trabalhar com esse conceito, algo suficientemente bom, isso é importante para nos motivar a continuar. Porque se a gente ficar em busca de uma perfeição, isso nos intimida muito, né? E aí eu me remeto talvez à minha dificuldade de preparar esse esboço. Talvez eu tivesse um pouco presa a essa ideia de tentar abranger o assunto de uma forma mais plena, mais ampla ou mais precisa possível. Um assunto tão vasto, tão difícil de abordar em tão pouco tempo. E a ideia do suficientemente bom é algo importante, que eu também quero deixar para a sua reflexão. Então, é óbvio, né, que ninguém vai alcançar essa plenitude de si mesmo num estalar de dedos, nem mesmo por uma questão de boa vontade ou de empenho até, né? Mas será que a gente não alcançou nada? Será que a gente não tem nada? A gente não conquistou recurso nenhum? Não construímos coisa alguma, né? Será que o que nós temos já não é suficiente para nos levar a alcançarmos mais coisas? Já não nos dá uma estrutura suficiente para nos encorajar a nos lançarmos diante de novos desafios, né? Então, vamos guardar essa reflexão um pouco para depois a gente retornar a esse assunto. Como nós vimos na semana passada e que a gente esteve falando sobre ansiedade, e também falamos rapidamente sobre o medo ele é uma resposta neurofisiológica apresentada, né, pelo nosso organismo diante de situações que possam representar perigo, diante de situações que possam representar alguma ameaça à nossa integridade física, mental, enfim, emocional, né? Situações que pareçam perigosas, que pareçam ameaçadoras a nós, né? Então, ele e a ansiedade, eles caminham muito juntos. Na verdade, o medo e a ansiedade, eles são as duas faces da mesma moeda, né? Uma coisa vai levando a outra e uma coisa está ligada à outra, né? Só que a gente precisa lembrar que tanto o medo como a ansiedade são emoções extremamente necessárias para a gente. A gente não pode querer viver uma vida sem nenhum medo ou sem nenhuma ansiedade, porque a ansiedade, como a gente já viu na semana passada, ela acaba sendo motivadora, ela acaba sendo, de alguma forma, nos deixando em alerta, em atenção, o que é extremamente necessário em muitos momentos, e o medo também nos aciona a um movimento de fuga ou de alerta ou de estarmos preparados para uma defesa, uma fuga ou uma ação de autopreservação. Então, isso é muito necessário e a gente precisa aprender a conviver com essas duas coisas de uma forma sadia, de uma forma, né, eficiente. O medo, na verdade, ele é alguma coisa mais objetiva, né? Eu tenho medo de alguma coisa, e a ansiedade é algo mais subjetivo, é mais em torno de alguma ideia, em torno de um sentimento, alguma coisa que não é muitas vezes consistente, sólido, concreto, né? E eu acho que também é importante a gente lembrar, e eu não vou perder tempo com isso, que assim, se a gente falar de medo e de um medo, né, a um nível patológico, a gente está falando de muitas fobias. E hoje
a gente descreve inúmeras fobias, né? E essas fobias são, muitas vezes, não só extremamente angustiantes, paralisantes, aflitivas, né? Limitantes, mas, assim, são coisas que precisam ser bem cuidadas. A gente não pode achar, isso é tranquilo, aprendi a conviver com isso. Não é uma boa aprender a conviver com fobias. Uma boa é a gente buscar nos livrarmos dela. Então, assim, é muito necessário que a gente tenha essa visão ou essa compreensão mais clara a respeito da gente. E se não temos essa clareza, é muito importante buscar ajuda, né? Para que essas coisas deixem de nos atormentar, de nos limitar, de nos privar de muitas coisas importantes que muitas vezes nós sonhamos e ambicionamos e por conta de todas essas coisas, nós somos privados delas. Então, assim, preste atenção o quanto que as coisas que há dentro de você podem ou não precisar de uma ajuda profissional mesmo. Ou até, às vezes, né, dependendo do nível, não precisa ser uma ajuda profissional, né? Pessoas da sua confiança, pessoas que tenham bom senso, podem às vezes contribuir muito para o nosso bem-estar. Mas, em determinadas situações, a ajuda profissional é muito necessária, né? E é importante que a gente se prive, ou que a gente venha se libertar do preconceito com relação a isso. Porque ninguém tem constrangimento de dizer, eu vou ao dentista, né? Ninguém fica com a preocupação de que alguém diga, nossa, você está com cárie? Não cuida dos seus dentes, que falta de higiene. A gente não tem essa preocupação, a gente diz, eu vou ao dentista, não é? Ou eu vou ao cardiologista, ou eu vou, sei lá, ao angiologista. Existem inúmeros médicos e especialidades médicas diferentes. O psiquiatra é uma delas. O psicólogo é outra, né? Que são profissionais que cuidam da nossa vida mental e emocional e que muitas vezes a gente precisa da ajuda deles. E isso não é, de forma alguma, e não pode ser interpretado como algo constrangedor ou, de alguma forma, depreciativo ou de alguma forma desagradável, né, de se assumir ou admitir, enfim. Eu quero que a gente quebre esse preconceito porque ele é muito prejudicial para a nossa vida, ok? Então, vamos em frente. A questão né, o quanto o medo tem permeado a nossa vida, os nossos pensamentos, emoções, ações e reações. É importante pensar nas reações, exatamente porque elas são mais impulsivas e não tão pensadas e planejadas, elas às vezes trazem o medo bastante oculto ali, bastante permeado nesse cenário de uma reação. Então, o quanto que ele interfere na leitura que a gente faz dos fatos, das circunstâncias da nossa vida. O quanto que, de alguma forma, ele acaba nos influenciando em como a gente olha, identifica e traduz o cenário que nos cerca, ou a pessoa com quem a gente fala, enfim, as situações nas quais estamos inseridos. O quanto que esse medo dificulta o nosso desempenho nas situações normais, corriqueiras do nosso dia a dia, né? Comprometendo a emissão dessa resposta adequada a essas diversas situações. Então é importante a gente estar atento para isso, né? O medo mais primitivo que existe dentro do ser humano é o medo da morte. Inclusive, é importante a gente lembrar que o homem, na verdade, não foi feito para morrer. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou lá no centro do jardim a árvore que promovia o fruto da vida eterna, a árvore da vida. E ele tinha plena liberdade de comer aquele fruto. Uma vez que ele tivesse comido aquele fruto, ele viveria eternamente. Que bom que não comeu, né? Porque se ele tivesse comido, não haveria a possibilidade de Jesus morrer no nosso lugar, porque o homem seria eterno. Então não haveria possibilidade de resgate para nós. Então, a importância de Deus ter tirado o homem do jardim e ter protegido a árvore da vida é exatamente para que nós pudéssemos morrer e sim obtermos resgate
por meio da morte de Jesus na cruz no nosso lugar. Amém? Então, é importante a gente lembrar que esse medo, né, ele é muito primitivo, é o medo da morte, mas que também ele é muito acompanhado de um medo que também é muito presente nas nossas vidas, que é o medo de sofrer. Óbvio que se a gente disser assim, eu não tenho medo de sofrer. É meio estranho alguém dizer isso, né? Não tem medo de sofrer, você está ali, né, de peito aberto no meio da bala do canhão. Não acredito muito que seja e nem acho que isso seja muito legal. Mas quando o medo de sofrer me priva, né, ou me intimida a tal ponto que eu não me arrisco e não me aventuro em muitas coisas, isso também não é legal. Então é importante que a gente tenha um equilíbrio nisso, tá? Então a gente vai pensar como é que essa estrutura, né, mais equilibrada, essa estrutura psíquica mais estruturada, ela acontece. Ela vai começar lá na nossa infância, né? Começa lá quando a gente nasce, né? Algumas pessoas já trazem bem marcadas dentro de si experiências até intrauterinas. Existem várias pesquisas que provam isso, que a criança já está vivenciando ali uma série de coisas ainda dentro do útero da mãe. E aí ela nasce e ela tem todo aquele contexto, né, social, afetivo, que é a sua família, primeira sociedade que ela conhece. E aí é importante a gente entender o seguinte, que a mente infantil, ela é tomada por inúmeras fantasias e muitos medos. Exatamente porque pela sua falta de experiência, né, pela sua falta de conhecimento, pela sua incompetência de lidar com muitas coisas, porque as competências vão sendo adquiridas à medida que a criança vai se desenvolvendo, então ela vai adquirindo competências. Então, tudo isso facilita que a criança tenha muitas fantasias e muitos medos. E dependendo desse contexto onde ela cresce, isso pode ser muito alimentado ou isso pode ser de alguma forma amenizado. Se você pega, por exemplo, pais que, para reprimir uma atitude de desobediência da criança, incutem nela ainda mais medo, isso não é uma atitude legal. É uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado para evitar. Por exemplo, eu me lembro de uma situação, há muitos anos atrás, eu estava num desses setores para tirar a carteira de identidade, essas coisas, era lá no Rio Sul. E aí eu estava sentada esperando a minha vez e tinha uma mãe com uma criança pequenininha. E a criança queria sair dali, ela estava inquieta, ela não estava querendo esperar. E aí ela levantava e saía, ameaçava sair da sala, né? Era uma sala de vidro que tinha ali, acho que no 4º piso, se eu não me engano, no quinto piso, não sei. E aí a mãe disse assim, olha, não sai, porque se você sair, você vai encontrar com um baratão desse tamanho que vai te pegar. Quer dizer, a criança já tem uma fantasia solta e livre, né? E aí a mãe daí fica incutindo medo. Aí eu me lembrei, eu escutando isso, eu me lembrei que quando eu era criança, eu tinha muito medo de barata. Muito medo. E confesso que eu estou agora bem mais corajosa, mas isso é de um pouco tempo para cá, porque até pouco tempo eu tinha muito medo daquelas baratonas voadoras, assim, aquilo me apavorava. Mas enfim, e aí quando ela falou isso, me remeteu imediatamente a uma lembrança minha de infância, que eu me lembro que eu estava na casa da minha avó, num dos banheiros da casa da minha avó, e a pia era de costas para a porta. A porta estava aberta e eu estava ali junto à pia escovando os meus dentes. E naquela hora que eu estava ali escovando os meus dentes, me veio a imagem na minha cabeça, assim, muito bem clara e definida, de uma barata enorme em pé, com aquele monte de bracinho, de perninha aqui assim, né, como a barata tem, só que ao invés de ela estar com as perninhas para o chão, ela estava em pé, atrás de mim. E eu vi aquela cena na minha cabeça, assim, muito clara, e aquilo me aterrorizou. Então, assim, o quanto que a gente pode contribuir para que a criança fique ainda mais medrosa, para que a criança ainda viaje mais ainda na sua própria fantasia e contribua para muitas limitações, né, que ela possa ter. Então, quando nós somos crianças, a gente tem que lembrar o seguinte: a criança, ela tem muita pressa de crescer, né? Você vai lembrar da sua infância. A criança tem vontade de dizer que ela é mais velha do que ela é. Quantos anos você tem? Eu já tenho 5.
né? Ela faz aquele tom orgulhoso, assim, de que eu já sei fazer muitas coisas. Ela tem muita pressa de crescer, ela tem muita pressa de mostrar que sabe, ela tem muita pressa de ser adulta, de ser independente. E hoje em dia, isso está muito estimulado. A gente vê, né, uma sexualidade muito precoce, sendo muito estimulada na criança. A gente vê uma independência, assim, até a forma de se vestir. As crianças parecem mini adultos, né? Aquelas coisinhas pequititinhas, parecem uns adultos, assim. E, na verdade, isso é a privação de algo fundamental, que é a construção de uma estrutura psíquica que dê a ela condição de enfrentar a vida. Então, nessa urgência de crescer, ela acaba perdendo a oportunidade de construir, de se munir de ferramentas que vão ajudar ela a construir uma maturidade mais sólida. E aí é interessante a gente pensar que essas crianças que são muito estimuladas à independência, né, que rapidamente já andam sozinhas e fazem as coisas sozinhas, e já meio que fazem as suas próprias escolhas e decisões, lá na frente, quando ela tiver que ser adulta de verdade e assumir as suas próprias responsabilidades, ela vai agir igual criança. Ela vai agir igual um adolescente. Por quê? Porque ela não tem essa estrutura. E aí os medos vão invadir ela de uma maneira que ela vai ficar tomada de pavor. Então, assim, é importante pensar que a criança precisa crescer paulatinamente, ela precisa guardar e conquistar toda essa estrutura, essas ferramentas, esses instrumentos que vão ajudar ela a se fazer um adulto mais maduro, um adulto maduro de uma forma mais consistente. Então, quando nós permitimos, né, quando nos permitimos crescer passo a passo, sem querer ou precisar, porque às vezes não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade que a vida acaba impondo, né? Então, sem querer ou precisar queimar etapas, isso nos ajuda muito a deixarmos as coisas próprias de criança e abraçarmos a vida adulta no momento certo, em que isso tiver que acontecer, né? Então, crescer, na verdade, não é uma coisa muito fácil, porque implica em diversas questões, inclusive em perdas. Né? A gente, para crescer, a gente sofre, a gente perde muitas coisas, mas a gente também ganha muitas coisas. Eu acho que isso que é a parte legal, que a gente precisa ter essa visão, né, dessa troca. Eu abro mão de coisas para poder alcançar outras coisas. E nessa ideia é importante a gente ter aquela visão. Se eu estou com as minhas mãos completamente ocupadas de muitas coisas, como que eu posso estar livre para receber novas coisas? Para eu receber novas coisas, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Porque senão eu não tenho como pegar, eu não tenho como abraçar, eu não tenho como, né, envolver essas novas coisas se eu já estou tomada de muitas coisas. A gente começa a fazer trocas. E essa troca parece uma coisa boba, mas olha como é interessante isso. Ensinar a criança a fazer substituições. Você ganhou uma bola nova? Dá a sua bola velha. Abençoa alguém com a sua bola velha. Você ganhou um brinquedo novo? Então vamos dar esse outro brinquedo mais antigo para uma criança que não tem brinquedo nenhum? Você ganhou um sapato novo e a criança começa a fazer trocas. Ao invés de achar que ela tem que sempre juntar, ela nunca pode se desfazer de nada, ela nunca pode perder nada, ela nunca faz troca alguma. É importante ensinar a criança a fazer trocas. Para a gente também aprender a abrir mão de coisas, porque crescer implica em abrir mão de coisas. Então, quando eu estou crescendo, né, o que eu vou ganhar? Né? A gente ganha voz, né, direito de se expressar e de opinar, né? A gente ganha voz, a gente ganha o direito de fazer escolhas, porque a criança ela segue ordens. Então, você ganha o direito de fazer escolhas, você ganha autonomia. E essa autonomia, ela é boa quando ela é conquistada de uma forma gradativa e não de uma forma precoce. Porque a criança que é precocemente, né, lançada a essa autonomia, ela vai ser carregada de muitos medos e muitas inseguranças. Você ganha independência e você ganha responsabilidade. Essa é a parte difícil da coisa.
a gente também perde coisas, a gente perde imunidade. Lembra daquela brincadeira em que a criança é assim, eu sou café com leite. Então no Pig Pega, pode pegar todo mundo, mas a mim você não pode pegar porque eu sou café com leite. Essa imunidade a gente perde. A gente perde a imunidade, a gente perde os tutores, aqueles que são responsáveis por nós, aqueles que são responsáveis pelas nossas escolhas, aqueles que são responsáveis pelas consequências das escolhas, né? A gente perde os tutores, a gente perde também algumas facilidades e alguns privilégios, mas a gente ganha muitas coisas. Então, se a gente bota na balança, né? Por que crescer dá tanto medo se o que nós alcançamos é muito melhor do que aquilo que a gente está perdendo? Na verdade, é muito melhor. Mas é porque às vezes a gente não está sabendo fazer a troca. Por isso parece tão assustador. Então, o medo, ele é resultado de muitas coisas, a começar pela estrutura emocional, que às vezes ainda não está muito bem formada, muito bem estruturada. Ela é frágil. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por que algumas pessoas têm tanto medo de debater, né, as questões com outra pessoa, né? Ou então, por que no meio dessa discussão as pessoas gritam e se descontrolam por completo e aquela comunicação deixa de ser viável? Porque entra esse ruído, né, de uma falta de controle emocional, um grito, uma voz muito forte, ameaçadora, exatamente para intimidar o outro que vem com um argumento contrário ao nosso. Então, muitas vezes isso é resultado da nossa dificuldade de formular uma argumentação. Então, assim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu penso, mas eu não sei defender a minha ideia, eu não sei argumentar. Então, eu não tenho uma argumentação sólida para defender o meu ponto de vista. Então, quando a pessoa vem me cobrar esse argumento, eu afugento a presença dela com o meu grito, com a minha agressividade, que é para exatamente afastar esse inimigo, essa ameaça que me intimida, né? Ou uma outra coisa também é a respeito da nossa própria insegurança quanto ao valor assertivo daquilo que eu estou dizendo. Então, como eu tenho na verdade, como a gente tem às vezes muito medo ou muita insegurança, se o que eu estou dizendo é certo mesmo, ou realmente, né, faz sentido, então a gente também tem medo de expor e sermos ridicularizados, banalizados, desprezados, e aí essa dificuldade também de argumentar acaba existindo. Então, na verdade, esse destempero todo, né, desse grito, essa coisa tão destemperada, ela aparece para afugentar essa possível ameaça às nossas frágeis convicções ou à nossa dificuldade de criar argumentos consistentes. Então, além disso, quando nós somos confrontados nas nossas próprias ideias, a gente teme que, uma vez derrubadas as nossas convicções, nos sintamos perdidos e sem direção. Então, assim, não mexe na estrutura que já existe. Não confronta essa estrutura, porque se você confrontar, eu fico desequilibrada, eu fico sem base consistente para me alicerçar os passos. Então, assim, não quero ser questionada, não quero ser confrontada, não quero ter que dar explicações. E aí alguém te confronta, você age agressivamente, de uma forma reativa para espantar essa ameaça. Eu achei interessante, eu vi uma frase do Carlos Drummond de Andrade, muito legal, que ele diz assim: dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. Achei muito legal isso, porque o diálogo, ele é exatamente isso. É eu pensar e ter o direito de expressar o meu pensamento, mas também ter estrutura suficiente para ouvir e suportar uma opinião contrária à minha. E saber conviver com isso. Né? Eu estou vendo uma série que eu estou gostando muito, estava até comentando com o Heitor sobre isso, que um personagem da série falou uma frase que eu achei muito legal. Alguém falou para ele assim: estamos de acordo? E ele disse: vamos concordar em discordar. Ou seja, a gente pode aceitar que não pensamos igual, mas isso não impede que a gente conviva, isso não impede que a gente se respeite, isso não impede que a gente possa caminhar. Né? Não concordamos nisso, ok. Eu particularmente acho que
essa exigência de que as pessoas pensem exatamente como eu, ela é muito problemática, porque as verdades são muito relativas. E eu digo isso sem nenhum constrangimento, com exceção da Bíblia, que para mim é uma verdade absoluta, inquestionável. Com exceção da Bíblia, todas as outras coisas são relativas, né? A gente pode pensar, né? O que é divertimento? Para mim me divertir é isso. Não, mas para mim isso não, isso é chato. Para mim me divertir é outra coisa. Tem certo e errado? Não. Isso é uma questão pessoal, de valor, de visão, enfim. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, sem que isso nos separe como verdadeiros inimigos. Sempre lembrando que, de fato, a gente não pode relativizar a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta e inquestionável. Então, é de extrema importância que os pais permitam que a criança argumente e que ela, por sua vez, escute uma argumentação. Por isso que é importante dialogar com a criança e explicar para ela o porquê do não, o porquê da obrigação de determinadas coisas, o porquê ela deve agir de determinado modo ou não agir de determinado modo. Para que ela possa, no final, desenvolver um pensamento crítico, um pensamento analítico. Ela vai argumentar e ao invés de você dizer para ela, cala a boca, quem manda aqui sou eu, é não, porque não. Esse argumento não dá para essa criança essa base para ela construir uma visão analítica, uma visão crítica das coisas, um pensamento que consiga fazer essa avaliação e consiga trazer dentro delas condições para também colocar os seus próprios argumentos. Então ela vai falar, não, mas é porque isso, porque aquilo, porque eu quero... Aí você vai dizer para ela, olha só, eu entendi o que você está me dizendo, só que não é assim que deve ser. Por quê? Porque deve ser desta outra maneira, por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Nem sempre a criança vai concordar com você. Mas o fato dela não concordar não quer dizer que ela tem que ser punida, não quer dizer que ela tem que ser, né, de alguma forma penalizada. Ela tem que te obedecer, mas ela tem direito a ainda não concordar, porque talvez ela ainda não tenha alcançado o entendimento do que você está dizendo para ela. Então, dê tempo para que ela alcance o que você está dizendo para ela. A princípio, a criança ela é muito impulsiva, ela quer a realização dos seus projetos. Então, ter que lidar com essa frustração de não realizar o seu projeto não é uma tarefa fácil, nem para o adulto que dirá para a criança. Então, é importante ajudar ela a desenvolver desde cedo essa resiliência, que vai ser extremamente importante para a sua formação e maturidade adulta. Então, é importante a gente ajudar a criança nessas coisas. Isso requer muita paciência, isso requer muito tempo. Tempo e paciência que às vezes os pais nem sempre têm, mas é importante a gente tentar buscar isso, porque é direito dessa criança receber esse suporte, essa estrutura, para que ela venha se tornar um adulto que não será como uma folha movida pelo vento, sabe? Um adulto que vai saber fazer escolhas e se posicionar contra resistências que venham de uma maneira oposta a ela, né? Outro medo que a gente enfrenta nesse processo do crescimento é o medo de tomar decisões, né? E, por conseguinte, obviamente, sermos responsabilizados pelas decisões. Tomar decisão é até fácil, porque eu quero alguma coisa, eu tomo a decisão, eu escolho, eu vou lá e faço do jeito que eu quero. Agora, se responsabilizar pelas consequências, essa é a parte difícil da vida adulta. E essa é a parte que mais nos amedronta, porque exatamente pelo nosso medo de sofrer e de todas as consequências ruins, né, que uma escolha errada pode trazer, eu, às vezes, me privo de decidir. Ou, quando decido, porque tenho uma vontade bem estabelecida e clara, eu tenho dificuldade de assumir as responsabilidades do que decidi. E aí, então, a gente começa a transferir responsabilidades. Não deu certo, não foi porque eu escolhi isso, não deu certo por causa dessa situação, por causa dessa pessoa, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. E a gente começa, então, a transferir responsabilidades. Na verdade, uma tomada de decisão implica em renúncia e em perdas. Isso também é uma outra dificuldade da gente decidir.
Se eu decido ir para a esquerda, eu estou abrindo mão de ir para a direita. Se eu escolho comprar este, eu estou abrindo mão de comprar aquele, partindo do pressuposto que não dá para comprar tudo. Então, assim, a gente tem que abrir mão de coisas. E essa decisão também muitas vezes é difícil. Porque no final, será que eu fiz a melhor escolha? Será que talvez não fosse melhor comprar o outro? E aí a gente se lembra de muitas situações, né? Por exemplo, tem pessoas que vão, preciso comprar um vestido, aí vai no shopping, vai em todas as lojas do shopping, olha todas as possibilidades que o shopping oferece. No final, depois de muitas horas, ela pensa, ou de muitos dias, ela pensa, o que eu mais gostei foi aquele. E aí ela volta naquela loja e parabéns para ela que conseguiu guardar a loja e compra aquele. Eu, particularmente, prefiro a ideia que é a seguinte, respeito outras ideias, somos diferentes, mas eu, particularmente, prefiro a seguinte ideia. Eu estou buscando algo que eu realmente gosto. Então, eu entrei na primeira loja e dei a sorte de encontrar algo que eu realmente gostei e que está dentro do meu orçamento, eu compro. E dou graças a Deus de ter me livrado de ter que ficar dentro do shopping, porque é uma coisa que eu não tenho paciência de fazer. Então, são escolhas, mas decidir exige, inevitavelmente, abrirmos mão de outras coisas, né? Essa é a parte difícil também da decisão. E aí o restante fica por conta das responsabilidades, o restante do medo, né? Fica por conta dessa responsabilidade das consequências. Se fiz a melhor escolha, se não fiz, se deu certo, se deu errado. Então assim, quando tudo dá certo, ótimo. A gente se sente recompensado e a gente se sente até orgulhoso de nós mesmos. Nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu decidi, olha como eu conduzi as coisas, deu tudo certo, que bom, né? Então a gente fica até muito feliz. Mas e quando não dá certo? E quando dá errado? E quando a gente não tem nem condição de avaliar com rapidez o tamanho do estrago e dos prejuízos que a gente corre o risco de receber em troca de decisões não tão boas, eu não digo nem erradas, mas não tão acertadas. Então, nesse momento, o nosso medo, né, dos danos, do sofrimento, ele começa a gritar diante da gente, promovendo paralisia, luta, que é a nossa agressividade, fuga, né, empurrando responsabilidade, se fugindo daquelas coisas todas, e gera uma imensa angústia, né, diante de tudo isso. Então, nessa hora, quando se levantam todos os fantasmas dos medos que nos aterrorizam, e aí começa a gritar na nossa frente aquele fantasma feio do fracasso, da perda, né, da rejeição, que também está ligado à questão da reprovação. Sabe aquela coisa, cara, que vacilo, você escolheu isso, você decidiu isso. Aquela ideia assim de incompetência, né? É muito desagradável isso. E eu quero até aproveitar isso para a gente pontuar essa questão. O quanto que é importante a gente criar dentro da gente uma empatia de que a gente consiga se colocar no lugar do outro e lembrar o que eu não gosto de ouvir. E uma das coisas que ninguém gosta de ouvir é quando alguma coisa dá errado, você fala assim, caramba, como é que você faz um negócio desse? Que absurdo! E aí você escracha a pessoa. Você gosta disso na sua vida? Com toda certeza, eu diria que não. Então, é importante que a gente até possa pontuar. Você escolheu errado, né? As consequências são essas, mas pontua com amor, pontua com misericórdia, pontua com uma mão estendida para ajudar. Não pontua torturando a pessoa, porque ela mesma já está se torturando sozinha. Ela não está precisando de mais ninguém para torturar ela. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, sabe? Que a gente não seja aquela pessoa que disse, eu bem que disse, não disse? Eu te avisei, bem feito. A Bíblia nos adverte que a gente não pode dizer bem feito. A gente não pode nem mesmo se alegrar no dia da calamidade do nosso inimigo, porque a palavra de Deus nos ensina que é Ele que nos preserva de pé, é o Senhor que nos preserva de pé. Então a gente não pode se alegrar com a calamidade de ninguém, né? Então assim, voltando aos nossos medos, o medo do desprezo, o medo do abandono, o medo da solidão, nós já falamos um pouco sobre tudo isso. Tudo isso nos assusta. Então, o nosso inconsciente
trabalha nos bastidores da nossa consciência. E nessa hora eu quero que você visualize um palco. O palco está ali, aquilo que todo mundo vê. Atrás tem uma cortina, tem um cenário e tem os bastidores desse palco. É nos bastidores que o nosso inconsciente trabalha, buscando meios para garantir que nós não estaremos sujeitos a essas ameaças de sofrimento, promovendo de forma oculta um forte mecanismo de defesa. Aí mora o problema do medo. Quando a gente começa a construir mecanismos de defesa cada vez mais fortes, mais rígidos, para garantir que nós não vamos estar à mercê de todos esses medos, de todo esse sofrimento, de todas essas ameaças. Então, tentando fugir desses riscos e desses perigos, nós acabamos também nos privando de conquistas. Por quê? A gente começa a sabotar o nosso próprio crescimento. A gente começa a sabotar, né, as virtudes e as conquistas por conta da nossa insegurança, dos nossos medos. Então, a gente começa a se privar de passos mais largos, de atitudes mais ousadas, de um avanço, de um crescimento, de um amadurecimento e de uma conquista. Isso tudo porque a gente vai estabelecendo cada vez mais um mecanismo protetivo, rígido, que não nos dá espaço para nos movimentarmos, para a gente ter aquela coisa fundamental que todos nós precisamos desenvolver, que se chama jogo de cintura. O jogo de cintura é a nossa capacidade de nos adequarmos, de nos acomodarmos a questões que nos pegam de surpresa. E a gente precisa ser maleável, porque se a gente for rígido, ou a gente se quebra ou a gente quebra o outro. A coisa não se encaixa, entende? A coisa não se molda pela nossa rigidez. Então é importante que a gente promova, quer dizer, é importante não, a gente percebe que a gente começa a promover ações antecipadas para prevenir possíveis episódios de sofrimento antes mesmo que eles aconteçam, em função de coisas que a gente já viveu, já experimentou, ou em função de coisas que a gente testemunhou, melhor dizendo. Ou seja, eu presenciei, eu vi a pessoa passando por esse sofrimento, eu não quero viver isso. Ou eu mesma já vivi esse sofrimento, jamais quero viver novamente. Então a gente começa a promover ações antecipadas para garantir que essas coisas não vão acontecer novamente conosco. E aí a gente encontra, assim, vou dar um exemplo assim, muito tranquilo, assim, muito comum, né? Quando você percebe, vamos imaginar que a pessoa já se sentiu humilhada muitas vezes, né, ridicularizada, humilhada, e aí ela começa com a seguinte frase, assim, ó: comigo não. Tá pensando que vai fazer isso comigo? Eu já fui boba, agora eu não sou mais. Comigo não. E aí você já reage em função de uma possível ameaça de você estar sendo ridicularizado. Isso é um exemplo muito básico, mas a gente tem coisas muito mais elaboradas e muito mais camufladas do que essa, né, que vão estar dentro dessa questão aí, dessa sabotagem do nosso crescimento, exatamente para poupar-nos desse sofrimento. Quando a gente promove uma autossabotagem, né, do nosso próprio crescimento e desenvolvimento, isso também acontece em função de uma autoestima baixa, né, que a gente possa trazer dentro da gente, que nos priva de conquistas, né, que nos priva de cavar algo, porque no fundo a gente não se julga merecedor daquelas conquistas. Então, quando a gente tem essa autoestima prejudicada e trazemos, obviamente, um sentimento de culpa muito bem forte, né, nos maltratando ali, nos chicoteando, essa autossabotagem, ela está ali para garantir o seguinte: olha só, você não merece essas coisas. Então, eu vou dar um jeito de você não conseguir o que você está desejando conseguir. Isso é o nosso inconsciente trabalhando contra a gente. E a gente precisa perceber essas coisas para a gente sair fora desse jogo que nos prejudicam de muitas maneiras, né? Então, essa autossabotagem, ela aparece como um instrumento de autopunição mesmo, que nos priva
de coisas que a gente anseia conquistar, mas que a gente acha que a gente não merece. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Vamos imaginar que você tenha medo da rejeição. Mas eu não estou falando do medo natural. Todo mundo tem medo de ser rejeitado, isso não é nenhum problema. Eu digo um medo mais forte, um medo mais... que fale muito alto, né? Que esbraveje muito na sua vida. Então, vamos pensar o seguinte, você tem medo de ser rejeitada. Antes que esse episódio de rejeição aconteça, o que a gente faz? A gente rejeita. Porque se eu rejeito, eu não corro o risco de ser rejeitado. Concorda comigo? Então, você está, vamos supor, num relacionamento, né? Seja de namoro, seja de amigo, enfim, você está num relacionamento e em alguma situação, alguma coisa acontece que aciona o seu medo e você diz, já não me sinto seguro. Será que essa pessoa já não gosta mais de mim? Será que já não me aprecia tanto? Ela falou isso ontem? Não sei, já não estou me sentindo tão aceita, já não estou me sentindo tão segura nessa relação. Então, você começa a rejeitar a pessoa para que ela não tenha o risco de te rejeitar, ou você não corra o risco dela te rejeitar. E aí você começa a promover atitudes, vamos supor assim, ofensivas, antipáticas, agressivas. Óbvio que isso vai gerar uma rejeição, porque ninguém gosta de ser maltratado. E aí, quando essa rejeição acontece, você diz, está vendo? Eu não disse? Eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza que ela já não estava mais me admirando ou me apreciando. A gente cria as situações. A gente cria situações para confirmar as nossas teorias, né? Então, se eu tenho medo que você me rejeite, eu vou... Gente, isso é muito inconsciente, tá? Isso não passa a nível de planejamento. O consciente, não. Mas assim, você vai mostrar para o outro o teu pior lado, sabe? Tipo assim, testando mesmo quanto que essa pessoa está disposta a te amar. Só que a verdade é que o ideal, tudo bem que a gente tem o nosso lado feio, e ele vai aparecer em algum momento, e a pessoa se ama, a gente vai ter que engolir. O perfeito amor, né? O amor encobre multidão de pecados, a Bíblia diz. Então, ok, a gente tem um lado feio que também tem que ser aceito de alguma maneira, porque senão ninguém vai amar ninguém. Mas eu não preciso expor esse lado feio, se atirando isso assim, escrachadamente, como se eu fosse só isso. Eu não sou só o lado feio, eu tenho todo o lado bonito, então eu quero também mostrar o meu lado bonito. Só que a gente se sabota. E aí, quando a pessoa diz, ops, espera aí, não estou gostando do que eu estou vendo, deixa eu me afastar dessa pessoa, a gente confirma as nossas teses. E muitas vezes essas teses são, tá vendo? Não dá para confiar em ninguém mesmo. Tá vendo? Não tem nenhum homem que seja fiel, todos traem. Tá vendo? Não tem nenhuma mulher que vai estar me suportando ali do meu lado. Elas são interesseiras, elas são oportunistas. E a gente vai criando um monte de explicações e tabus e coisas para justificar os nossos medos, as nossas muralhas que nos separam das pessoas, né? Então, isso tudo é importante da gente ver. E a gente consegue identificar muito esses boicotes em argumentos simples, assim, por exemplo, você começa, eu queria tanto estudar violão. E aí você vai lá com todo o seu anseio de ser o melhor violonista de todos. E aí você começa achando que você vai tirar aquilo de letra. E aí você está treinando. Daqui a pouco você começa a ver que não é tão simples assim. Tá, eu consigo tocar uma musiquinha aqui ou outra, mas conseguir tocar aquele violãozão que eu vejo outros tocando, eu ainda não consigo, não. E aí você diz assim, deixa pra lá, eu não tenho tempo para isso. Pra gente se dedicar, a gente tem que ter tempo, eu não tenho tempo. E aí você, boicota o teu desejo, porque aquilo exige de você algo mais que te lance nesse desafio. E aí você vai lá, passa a faca, boicota o seu desejo. A dieta começa toda segunda-feira. Na terça-feira você não resistiu, comeu aquele doce e você diz assim, tá vendo, não adianta, cara. Não adianta fazer dieta, não perdi nada, não adianta nada. E aí chuta a dieta pro lado. Nada dá certo dessa forma. A gente precisa perseverar, a gente precisa persistir, a gente precisa estar ali comprometido. Corre o risco de não dar certo? Pode até acontecer de não dar certo, mas eu só vou saber se vai dar certo ou não se eu estiver comprometido com a ideia.
se eu não me comprometer. É igual você ir para a prova, morrendo de medo de tirar 0, o que você faz? Boicota o teu estudo. Por quê? Porque se você tirar 0, você diz, mas eu também não estudei, não dava tempo de estudar. Então, só podia tirar 0 mesmo. Agora, dura tirar 0 quando você estudou. Então, a gente vai se boicotando. Isso tudo é em função dos nossos medos de fracassar e de ter tantas dificuldades. Gente, eu estou demorando demais, eu acho que não vai dar tempo de eu falar tudo. Ok, então como é que a gente lida com tanto medo nos atormentando durante a vida e com esses mecanismos de defesa que vão criando muralhas absurdas ao nosso redor, prejudicando a nossa vida? A gente pode desenvolver alguns recursos para isso, né? Então, o primeiro recurso que a gente pode desenvolver, reconhecer o nosso medo e compreender que ele faz parte de todo esse processo de desenvolvimento humano. Ou seja, eu tenho medo. Eu sou um horror. Não, eu tenho medo. E daí? Vamos lidar com ele da melhor maneira possível. Então, reconhecer o medo é o primeiro passo para você aprender a lidar com ele e você desmascarar ele para ele parar de agir nos bastidores da tua vida. Assimilar o medo de forma saudável, a fim de gerar reações mais equilibradas e realmente protetivas, e não reações que sejam essas que a gente se antecipa a coisas para prevenir coisas que a gente imagina que possa acontecer. Então a gente tem que assimilar esse medo, ver onde ele é razoável, onde não é, se arriscar um pouco, porque se arriscar faz parte desse processo, né? Com cuidado, obviamente, mas também se arriscando um pouco, porque quem não arrisca, não petisca, já diz o ditado. E de fato a gente precisa se aventurar mesmo, porque senão a gente nunca vai descobrir as virtudes que estão dentro da gente. Ou o quanto que as pessoas possam nos apreciar ou nos amar. Ou o potencial que eu tenho dentro de mim. A gente nunca vai descobrir isso se a gente estiver sempre se sabotando e se escondendo atrás das dificuldades. Terceira coisa que a gente pode fazer, desenvolver resiliência, né? Esse amadurecimento emocional. A resiliência nada mais é do que uma capacidade de suportar essa frustração, esse sofrimento. E entender o seguinte, puxa, não deu certo. Que coisa, eu queria muito que desse certo isso, mas não faz mal, vou tentar de novo, vou tentar de outra forma, vou ver o que eu errei, vou ver aonde que não funcionou e você vai, né, desenvolvendo uma resistência à frustração que não te encoraja, ou melhor, que te encoraja a não desistir e a persistir, né, como os grandes inventores tentaram 1 trilhão de vezes até chegar nas suas imensas descobertas, que hoje a gente agradece a eles por todas elas. Eles foram persistentes, eles foram resistentes à frustração, eles não se deixaram intimidar. Então, desenvolver resiliência é fundamental. E lembrar do seguinte, a dor existe, ela é ruim, mas ela passa. Você não vai morrer na dor, ela vai passar. É sinal, é momento de sofrimento? É bom? Não, mas a gente vai superar. Quantas coisas na vida a gente diz assim, Deus me livre passar por isso, se acontecer eu morro. E você não morreu. Você não morreu. E você desenvolveu uma capacidade, né, com a ajuda e a graça de Deus, de suportar, vencer e prevalecer. A gente precisa descobrir que nós não somos tão frágeis e tão vulneráveis quanto a gente pensa diante da vida. A gente pode construir uma estrutura mais forte, mais consistente. Então, outro recurso, não utilizar como recurso predominante contra o medo a estratégia do controle. Por quê? Porque quando a gente tenta controlar tudo para impedir que as surpresas nos peguem com o sofrimento, a gente aumenta o medo e aumenta a ansiedade. Então isso não ajuda e, na verdade, isso é ineficaz, porque ninguém pode controlar tudo, isso é impossível. Só Deus pode ter controle sobre todas as coisas, a gente não tem como fazer isso, né? Outro recurso que a gente pode desenvolver é buscar um autoconhecimento para não apenas reconhecermos as nossas forças e competências, como também desenvolvermos e adquirirmos novas habilidades. Então, desenvolvermos as competências que nós já temos e que reconhecemos e desenvolvermos novas habilidades. Então, para isso, é importante demais que a gente se conheça,
que a gente se permita conhecer. Só que por causa do medo, a gente não tem coragem de se conhecer, porque a gente tem medo de descobrir as nossas fraquezas. Mas como que eu fortaleço algo que é frágil em mim se eu não souber que aquela é a minha fragilidade? Eu preciso identificar ela. Então é aquela história, né? Eu estava ali morrendo de dor aqui na minha cervical, com uma crise forte que vinha a dor aqui por todo o meu trapézio, pegava o meu cotovelo até a ponta dos meus dedos. E eu dizia, ai meu Deus, minha cervical, que dor, que problema, que aflição. E aí eu cheguei, fui lá pedir ajuda para o Murilo. Murilo, socorro, não estou aguentando. Aliás, foi ele que percebeu que eu estava na igreja só me alisando assim, com a dor que eu estava sentindo. Ele disse, você está com dor? Porque ele percebeu. E eu falei, tô com dor assim, tô assado. E ele começou a me ajudar. E olha o que eu descobri, que eu nunca ia saber sozinha. A minha fragilidade era na escápula. A minha escápula estava fraca e ela não conseguia puxar o meu ombro para baixo, e aí o meu ombro tensionava e eu pressionava a cervical, que irradiava dor no braço. Então eu comecei um trabalho de fortalecimento da escápula. Assim são as nossas estruturas emocionais. Eu preciso fortalecer as que estão frágeis, mas eu só posso fazer isso se eu descobrir qual é a minha fragilidade. Por isso eu preciso me autoexaminar. E às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para isso, porque às vezes não é tão fácil essa autodescoberta e esse autoconhecimento, tá? Outra coisa que a gente pode desenvolver, buscar desenvolver uma rede de relacionamentos de confiança que ajudem a reforçar a nossa segurança e o nosso bem-estar. Ai meu Deus, mas esse é o meu grande problema, eu tenho medo das pessoas. Fobia social. Então, é óbvio que vai ficar muito difícil construir essa rede de relacionamentos. Então, vamos devagar. Construa um relacionamento. Aposte em um relacionamento. E aí você vai desmistificando tudo isso. Perdendo o medo de se mostrar. Perdendo o medo de deixar que as pessoas vejam quem você é. Perdendo o medo de ser rejeitado. E por aí vai. Então é importante estabelecer, porque da mesma forma que eu corro o risco de ser rejeitado, eu também acabo me privando do imenso benefício de ser muito incentivado. Nossa, fulano, você é uma pessoa tão criativa, você é uma pessoa tão capaz, não vejo em você tanta capacidade. Hã? Você vê em mim capacidade? Não vejo nenhuma. Não, você faz isso, você faz aquilo. É aquela pessoa que nem é um profissional, nada, é um amigo, alguém que gosta de você. Essa pessoa começa a te ajudar a perceber as suas virtudes que você nem sabia que tinha. Como é importante isso. E a gente precisa sair desse casulo, ou melhor, dessa fortaleza, né? Desses muros altos que a gente construiu por trás dos quais a gente tem se escondido, né? E por fim, mais uma coisa que a gente pode buscar alcançar é alicerçarmos nossa real segurança e bem-estar em Deus, que é a rocha eterna. Então, assim, essa imagem de Deus, rocha inabalável, esconderijo do Altíssimo, um Deus que me amou primeiro, antes mesmo que eu soubesse dele, e ele me viu na minha plena imperfeição, e ele me amou primeiro, um amor gratuito e absolutamente generoso e bondoso. É esse Deus que eu preciso buscar para nele me refugiar e lançar fora os meus medos. A Bíblia nos diz inúmeras vezes, dizem, eu nunca contei, que na Bíblia existem acho que 352 citações não temas. Né? Acho que é mais ou menos isso. Uma para cada dia do ano. Não temas. De fato, a gente vê na Bíblia inúmeros versículos dizendo, não temas. Ou seja, Deus conhece a nossa fragilidade. E Ele nos diz milhões de vezes, não temas, não temas, não temas. Por que eu não vou temer, Senhor, se esse mundo é assustador? Porque eu sou contigo, porque eu sou por você. Então, vamos pensar nessa estabilidade que é o Senhor nas nossas vidas. A Bíblia também nos mostra a soberania de Deus e o seu cuidado para conosco. Ou seja, alguma coisa pode pegar Deus de surpresa. Nossa, eu não tinha contado com isso. Não, isso nunca vai acontecer. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Ele é soberano, ele é onisciente, ele tem um domínio sobre todas as coisas. E a Bíblia mostra que todas as coisas que nos dizem respeito estão debaixo do domínio do Senhor.
Para mim é uma infinidade de coisas completamente fora do meu controle, mas na mão dele está tudo ali, fácil. E é preciso que a gente viva essa segurança em Deus. Então, todo aquele que nele crê e que nele deposita a sua confiança não vai ser confundido, não vai se sentir amedrontado, não vai se sentir tomado de assalto, de sobressalto e aquela coisa que te rompe as estruturas. Lá em Romanos 10, a partir do verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Preste atenção, como garante a nossa salvação. E não é apenas isso, a partir disso, isso é o início, mas a partir da nossa caminhada com Deus, que precisa ser de obediência, de atenção e zelo para com os seus mandamentos. Se você não entende muito a respeito disso, eu te convido a assistir os nossos estudos a respeito de Reino de Deus. Ali a gente fala muito sobre essas coisas. Então, vamos lá, continuando o versículo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Como é bom saber que em Deus nós temos direcionamento e toda a confusão se dissipa. No Salmo 91, 14 a 16, tem um trecho da palavra de Deus que é muito bonito. Diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Olha que coisa mais linda. O quanto que Deus considera o nosso amor para com Ele. Quando você diz para Deus de todo o seu coração, Senhor, eu te amo. A Bíblia te diz isso. Porque você se apegou a mim com amor, eu te livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Lindo, lindo, lindo esse texto. Isaías 41, 10, a palavra de Deus nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Eu, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É nessa hora que esse versículo tem que entrar em ação nas nossas vidas. Senhor, eu não tenho força, eu não aguento, eu não consigo, eu me sinto tão frágil, eu me sinto tão amedrontado, tão apavorado. E eu boto apavorado, amedrontado para a gente dar um sentido geral, porque isso pode ser do ou da, né? Amedrontada, amedrontado, tanto faz, somos seres humanos e nós nos sentimos dessa maneira muitas vezes. E é importante a gente pensar que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, Ele nos fortalece. Ai de nós, se quisermos andar arrogantemente sem Deus nas nossas vidas. Como precisamos do seu auxílio, como precisamos desse sustento, da mão de Deus nos sustentando, para que a gente não venha a sucumbir, a desfalecer muitas vezes. Há momentos na vida da gente que o que bate é vontade de sair correndo e fugir mesmo. Vontade de se enfiar debaixo da cama, vontade de se esconder. Em outros momentos, a gente se sente leve, a gente se sente feliz, a gente recobra as nossas forças, a gente renova o nosso ânimo. Isso faz parte da vida. E a gente não tem que ter medo disso. Isso não revela que nós somos incompetentes, que nós não temos fé, que nós somos ingratos, que nós somos negligentes para com Jesus. Nada disso, isso revela a nossa humanidade. Nós somos frágeis. A Bíblia fala, tu sabes que eu sou como o pó, que eu sou como a fumaça que se dissipa, que eu sou como a erva que hoje nasce, amanhã cresce, depois seca, cai a sua flor e morre, murcho, morre. Então Deus sabe o que nós somos e a nossa natureza. Lá em Isaías 41, 13, diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Eu não sei contar quantas vezes eu já fiz essa oração. Senhor, me pega pela mão e me conduz.
Sabe qual é a necessidade dessa oração? É você se sentir tão pequeno, como uma criança, que precisa que a mãe segure a mão dela para que ela se sinta seguro para andar na rua, para atravessar a rua, para ir nos lugares, para estar no meio das pessoas, porque a criança se assusta com facilidade. É exatamente esse sentimento de vulnerabilidade, de medo de fazer tudo errado, de se perder no meio de tudo. E a gente diz, Senhor, me pega pela mão e me conduz, me ajuda a acertar, me ajuda a acertar esse caminho, que só o Senhor sabe precisamente qual é. Isaías 43, 2, a palavra de Deus nos diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que você vai sobreviver ao sofrimento, porque ele está falando de coisas que promovem sofrimento. As águas, a enchente, os rios, né? O volume de água que pode te arrastar pela força das águas, ou fogo que pode te queimar e te trazer dor. E ele está dizendo que você vai sobreviver a isso. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Eu sou contigo para te dar a vitória. Não temas, diz o Senhor. Primeira carta de João 4:18, a palavra de Deus nos diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por que quem teme não é aperfeiçoado no amor? Porque quem teme se esconde, não consegue se relacionar e aí não consegue desenvolver amor. Porque a gente desenvolve amor através dos relacionamentos. Mas se eu temo, eu me escondo e eu fujo dos relacionamentos, como que eu vou desenvolver o amor? Como eu vou desenvolver o amor se eu encarar as pessoas sempre como ameaças contra a minha vida? Eu preciso confiar nelas, eu preciso desenvolver empatia, eu preciso desenvolver confiança para que também esse amor se desenvolva. E o medo, na verdade, produz tormento. Quem quer viver atormentado? Nós não queremos viver atormentado. Então a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora o medo. Eu só conheço um amor perfeito. É o amor do nosso Deus. Esse amor é perfeito. E Ele nos amou a tal ponto de dar a vida do seu único filho para nos resgatar. Não há maior prova de amor do que essa. Então, se Deus fez isso, o que mais Ele não faria para me ter em segurança nas suas mãos? Lembra da oração que Jesus fez por você e por mim? Pai, eu não peço que os tires do mundo, eu te peço, livra-os do mal. Foi essa oração que Jesus fez por nós. Livrar do mal não quer dizer que eu vou ficar isenta de passar por problemas. Ele mesmo disse, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão resistir e vencer também. Vocês não vão perecer pelo sofrimento. Então, o medo, na verdade, nos distancia do amor. Mas o perfeito amor aplaca o medo, porque os cuidados desse amor não me abandonarão e a minha vida não estará lançada à minha sorte, ou à minha fraqueza, ou à minha debilidade. A minha segurança não mais estará alicerçada nas minhas próprias estratégias, no meu próprio controle, mas ela vai estar alicerçada na soberania daquele que tudo vê e que é plenamente capaz de me guardar do mal. O que é que você prefere? Garantir a tua própria segurança ou deixar que Deus o faça? Sem dúvida nenhuma, a melhor escolha é deixar que Deus nos guarde, deixar que Ele se levante na nossa defesa. E a Bíblia diz que Ele sabe fazer isso muito bem, de verdade. Então, aqui a gente retorna àquela reflexão a respeito da nudez, que eu deixei um pouquinho na sua cabeça e eu quero que a gente volte um pouco a pensar sobre isso. Então, uma vez mais conscientes dos nossos recursos e dessa segurança que a gente tem em Deus, a nossa nudez,
ela vai ser reflexo da nossa autenticidade e não mais tentando encobrir as nossas próprias fragilidades. A gente não vai mais temer se mostrar e deixar revelar essa nudez, ou seja, essa autenticidade é o que nós somos, sem a necessidade de ocultarmos o que nós consideramos constrangimento, demérito, e nem nos revestirmos de um cenário enfeitado para valorizarmos a nós mesmos e nos disfarçarmos, né? Disfarçarmos a nossa humanidade. Como é importante abrir mão desse disfarce. Nós somos humanos. Não somos super-heróis. Não somos seres divinos. Nós somos humanos. Um dia seremos como Ele é plenamente. Um dia teremos um corpo glorificado como o que o Senhor Jesus recebeu. Um dia seremos santos, plenamente santos como Ele é santo. E plenamente seguros em um lugar glorioso que Ele tem reservado para todos nós. Onde não mais haverá choro, onde não mais vai haver ranger de dente, onde não mais vai haver sofrimento, lágrima. Mas até lá, nós somos humanos. Por que tanta necessidade e tanto esforço e tanta energia gasta para encobrir a nossa humanidade? Para encobrir as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Eu não estou dizendo que você precisa pegar um megafone, ir na janela e começar a gritar todas as suas fragilidades. Não é isso. Mas deixar de aplicar a tua energia em fazer um cenário que pareça te promover e, ao invés de fazer isso, aplicar a sua energia em, de fato, desenvolver as suas habilidades e competências. Em, de fato, se conhecer melhor e descobrir tantas coisas boas que Deus colocou em você e que você não sabe ainda que estão aí. Como é importante que a gente gaste tempo com isso. Isaías 26:3 tem um versículo maravilhoso que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O propósito firme é estarmos seguros em Deus. Como eu me faço seguro em Deus? Alimentando e gastando tempo em alimentar essa minha comunhão com Ele, a minha caminhada com Ele. E o próprio Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos ajudando a promover esse autoconhecimento. Ele mesmo vai nos ensinando as coisas, Ele mesmo vai nos mostrando muitas coisas. Ele mesmo vai nos ajudando a desenvolver essa inteligência emocional e a aplacarmos esse medo que nos envolve, que nos atormenta tanto. Então, como é precioso desenvolvermos autoconhecimento, autoaceitação, fundamentados no amor de Deus por nós, que se dispõe a nos sustentar e ajudar até que alcancemos a estatura de Cristo, seu Filho amado. Você topa caminhar nesse processo de crescimento? Você topa se enveredar por esse caminho em que você vai subindo uma escada de glória em glória, de glória em glória, até chegar a ser dia perfeito? O dia perfeito é chegarmos à estatura de Cristo, o Filho amado do nosso Deus. Esse é o processo que Deus nos chama a viver. Mas para isso a gente precisa promover e desencadear essas ações. Autoconhecimento, autoaceitação. Não adianta negar as coisas que estão ali. Não adianta, é preciso reconhecer para que a gente tenha condição de consertar. Não é verdade? Então, fundamentados no amor de Deus, porque essa tem que ser a nossa base. Essa é a base da nossa estrutura emocional, o amor perfeito de Deus por nós. E saber que Ele está sempre disposto a nos sustentar e a nos levar à plena vitória e à estatura do seu Filho Jesus. Amém? Vamos nos lançar nesse desafio. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes nos assusta, nos apavora, mas é muito necessário para a gente sair dessa prisão que nos restringe, que nos priva, que nos limita e que mente para a gente a respeito de nós mesmos e a respeito das pessoas. Existem pessoas más, mas também existem pessoas boas. Então vamos nos permitir estarmos alinhados com essas pessoas boas que vão nos fazer bem e a quem nós vamos fazer bem também. Amém?
Feche seus olhos por um momento, eu peço desculpa pelo avançar da hora. Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos. E eu quero me colocar particularmente diante de Ti, e eu peço a você que se coloque diante do Senhor também, porque isso é uma atitude voluntária e pessoal. Coloque-se diante de Deus nessa hora. Então, Senhor, nós nos apresentamos aqui diante de Ti. E te pedimos, Deus, Tu que nos amaste primeiro, o Senhor que viu o nosso valor muito antes de nós mesmos descobrirmos qualquer virtude ou talento que Tu possas ter colocado em nossas vidas. O Senhor que, a despeito de todas as nossas imperfeições, ainda assim se dispôs a morrer por nós, para nos resgatar e nos trazer ao lugar da Tua imagem e semelhança. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Te pedimos, Senhor Jesus, ajuda-nos a vencermos os nossos medos. Ajuda-nos a nos desvencilharmos das nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor, a quebrarmos essas muralhas que nos isolam e que, de alguma maneira, nos encobrem como verdadeiros túmulos onde nós vamos perecendo e morrendo a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos esse telhado que impede que a luz entre, que impede que o sol brilhe sobre as nossas vidas, que impede que nós vejamos o que está fora de nós, que não é apenas ameaça, mas é também, Senhor, uma série de coisas belas que o Senhor criou e que são fonte de vida para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sabermos nos colocar e nos defender com atitudes simples e não com uma agressividade exagerada. Ajuda-nos a sabermos argumentar e a sabermos trocar ideias sem que isso represente a quebra dos nossos alicerces, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a caminharmos nesse mundo. E ainda que em alguns momentos tenhamos os nossos pés feridos, nós sempre estaremos vindo a Ti para alcançarmos cura, para alcançarmos a restauração dos nossos pés e não pararmos de caminhar, e não desistirmos da caminhada, e não nos eximirmos desses possíveis perigos, mas sabermos que o Senhor é conosco, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor está na nossa retaguarda, o Senhor é aquele que nos guarda. Louvamos o Teu nome, Senhor, e queremos experimentar genuinamente essa verdade, de que Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e de que o Senhor é aquele que nos guarda, de que o Senhor é aquele que nos ensina, que aponta o caminho, que nos mostra as melhores escolhas. A Tua palavra é um manual que nos ensina a escolher. Ajuda-nos a entrarmos e conhecermos a Tua palavra, a nos dedicarmos e gastarmos tempo na leitura dessa palavra e a recebermos a visitação do Teu Espírito, trazendo revelação dessa palavra às nossas vidas pessoalmente, Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque é o Teu amor perfeito que lança fora todo o nosso medo e nós queremos viver essa liberdade, Senhor, essa liberdade que Tu tens nos oferecido. Abençoa-nos, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos nessa hora, abençoa a minha vida e a vida de todos nós, de toda a Tua igreja, Senhor, e usa-nos para sermos instrumentos de bênção na vida de tantas outras pessoas que vivem esse tormento do medo em suas vidas, Pai. Abre-nos o entendimento, se algo foi dito que não ficou claro, Senhor, eu Te peço, ajuda-nos a entender. Se algo foi dito que gerou ainda mais angústia, medo ou dúvida, eu Te peço, Senhor, aplaca essa inquietação, traz paz à nossa alma e aponta-nos a direção, toma-nos pela mão, Pai,
e ajuda-nos a caminhar nesse caminho reto e seguro contigo até a eternidade. Nós pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória e todo louvor que sejam dados, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela terra, Pai. É o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até a nossa próxima reunião. Eu quero lembrar vocês que na quarta-feira que vem não haverá estudo, nós estaremos realizando o culto da família. E então, na primeira quarta-feira do mês de novembro, estaremos de volta com os nossos estudos. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo final de semana, resto de semana e até dia 25, próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, nos encontrarmos na igreja ou aqui através do YouTube. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo para vocês.